Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus com você, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1, que é onde Deus ele vai falar para Noé e toda a sua família entrarem na arca, porque Deus tinha achado Noé justo diante daquela geração. Eu quero ministrar uma palavra subordinada ao tema Noé e os benefícios da sua fidelidade. Mas antes, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. O texto aqui em apreço vai nos revelar um cenário onde Deus ele não está se agradando com o comportamento daquela nação, com o comportamento daquela geração. Aquele povo está desonrando a Deus com as suas atitudes, virava as costas para o Senhor, o pecado deles subiam como um mau cheiro diante das narinas de Deus. E por causa do pecado, da rebeldia, da desobediência daquele povo, Deus ele vai trazer um juízo sobre a terra. Deus ele vai trazer um dilúvio sobre a terra por causa da desobediência. Mas no meio desse caos, no meio deste cenário tão terrível, nós vamos observar que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, que Noé não se contaminou no meio daquele cenário de desobediência, de rebeldia, de pecado, de caos. E Deus olhou para Noé, se agradou dele. Então Deus vai trazer sobre Noé uma revelação daquilo que ele vai fazer. Deus vai falar com Noé daquilo que ele ainda vai operar. E Deus vai dizer para Noé construir uma arca, porque esta arca ia produzir livramento e escape para a vida de Noé e para a sua família. Mas o primeiro ponto é que Deus achou graça em Noé, que Deus se agradou da atitude de Noé no meio de um cenário contaminado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, primeira coisa que entendemos nesse texto é que o cenário não pode mudar as nossas vidas. O cenário, as pessoas que estão à nossa volta não podem nos fazer sair da vontade de Deus, do querer de Deus e do propósito de Deus. Um outro exemplo disso era Daniel dentro da Babilônia, mas a Babilônia não estava dentro de Daniel. Segundo ponto é que aquilo que Deus vai falar com Noé nunca tinha acontecido na terra. Deus vai falar de dilúvio em uma terra que nunca caiu chuva, que só caía um orvalhozinho, mas Noé acreditou na palavra de Deus. E isto aqui é muito importante. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus está falando conosco, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou algo com você que as pessoas não acreditam, mas você precisa acreditar. O terceiro ponto aqui é que Noé, mesmo diante da zombaria daquelas pessoas não acreditando no que ele estava fazendo, no que ele estava pregando, no que ele estava falando, as pessoas rindo de Noé, zombando de Noé, escarnecendo de Noé, Noé continuou focado, construindo o projeto que Deus confiou na mão dele, construindo o projeto que Deus entregou a ele, construindo o projeto que Deus confiou a ele. Não deixe que a zombaria, que o escárnio, que as pessoas rindo de você te tire do foco, do propósito, da direção. Permaneça construindo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Permaneça fazendo aquilo que Deus determinou que você fizesse. Permaneça na direção que Deus deu a você. Ainda que você esteja só, ainda que mais ninguém te acompanhe nessa direção, mas é a direção que Deus lhe deu, que Deus lhe confiou, que Deus lhe entregou. Permaneça nessa direção, mesmo diante de escárnio, de zombaria, mesmo diante de pessoas não acreditando em você. Se Deus falou com você, permaneça nesta direção, permaneça com foco, permaneça no propósito, porque
tua fidelidade vai trazer benefícios para a sua vida. E foi isso que nós vemos na vida de Noé e na sua casa. Noé entra dentro da arca junto com a sua família por causa da sua obediência, por causa da sua fidelidade a Deus. A obediência gera bênção. A nossa fidelidade a Deus vai trazer benefício para a nossa vida e para a nossa casa. A casa de Noé, a família de Noé foi preservada por causa da sua obediência a Deus. Continue obedecendo, porque a tua obediência vai trazer benefício para você e para toda a tua casa. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, e se você chegou aqui até o final do vídeo, comente aí, hashtag você precisa me amar para entrar no céu. Deus te abençoe, graça e paz, um beijão no coração.